Olá, meus amigos e amigas, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, uma palavra de bênção para você, tá certo? Dia 7 de janeiro de 2025, terça-feira. Nosso livro é Profeta Isaías, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Amém? O profeta Isaías está falando para Judá no seu contexto, e nós sabemos que a profecia ela cumpre o seu objetivo naquele momento ali. Às vezes é instantâneo, tá certo? Deus profetiza, vai morrer, e você morre em um segundo. Eita glória. Mas aí a profecia cumpre ali para ajudar aquilo que Judá está fazendo. Já, se você está acompanhando, já sabe, Judá pecou e Deus está trazendo um ensino aí sobre Judá. Vamos tirar aqui aprendizado para dessa palavra para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus é atualizada, tá certo? Ela é de eternidade a eternidade. O versículo 17, o profeta vai estar falando assim: A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. O profeta aqui está reiterando aquilo que ele vem falando. Os arrogantes, os altivos, né, que se exacerbam em si mesmos, pensam que não precisam de Deus, eles vão ser humilhados. Você vê aí tanta gente, né? Tá aí no contexto lá de Israel. O problema de Israel, o que, que ele tinha? Ele estava com altivez em si mesmo, tinham se esquecido de Deus. Então é isso que Deus está, o profeta está denunciando. Então a profecia ela vai cumprir ali o seu legado lá no contexto de Israel. Mas também a profecia aponta para um ponto futuro, porque Israel sofreu realmente muitas dificuldades quando dentro do seu contexto, tá certo? Então, a arrogância lá dos que estavam achando, não, ninguém precisa de Deus, não, nós estamos aqui, não dá para a gente resolver, é mais ou menos assim, tá certo? Estava adorando outros deuses. E aí ele vai dizer que só o Senhor será exaltado naquele dia. Que dia é esse? Você já sabe que naquele dia, quando a Escritura se refere a isso, no Velho e no Novo Testamento, é o dia de julgamento do Senhor. Eu vou dizer assim de uma forma: o dia é o dia da manifestação do juízo de Deus. Eu queria que você entendesse alguma coisa. Eu vou citar aqui assim, situações para a gente pensar em questão de juízo, tá certo? Porque já aconteceram os juízos do Velho Testamento, tem os juízos no Novo Testamento, tem o juízo final, tá certo? Então vai acontecer. Mas quando diz só o Senhor será exaltado naquele dia, é o dia em que Deus se levanta para trazer um julgamento, tá certo? Eu vou citar aqui, por exemplo, Adão. Adão pecou, Deus se levantou, trouxe um juízo sobre Adão. Julgou Adão, disse: olha, tu, cai fora, Adão. Noé, então aí Deus julgou a terra porque estava em pecado, livrou Noé. Torre de Babel, Deus trouxe o julgamento. Vocês estão querendo chegar no céu por esse negócio aí. Botou confusão, ninguém mais falou a mesma língua, né? Glória a Deus. Então, eu estou citando isso para você. Então, ao longo da história, Deus vai trazendo julgamentos, tá certo? E aqui com Judá, nesse contexto, não foi diferente. Judá sofreu um julgamento. Estou aqui me lembrando de uma forma geral, assim, quando tem aí um terremoto, uma coisa, isso é julgamento para quem está aí. Hoje de manhã eu estava aqui me lembrando da cidade de Pompeia, que foi invadida pelo vulcão. Aquilo é julgamento sobre as pessoas. Ah, pastor, mas assim, tá, as pessoas podiam ter saído, corrido e tal, ter estado mais atento, né? Claro, mas estou usando assim que quando há alguma coisa, Deus se levanta para trazer. Quando ele diz, só o Senhor será exaltado, é porque naquele dia é o dia que Deus se levanta para fazer juízo. Vou citar aqui de novo o Titanic, tá certo? Deus fez juízo à arrogância daqueles que construíram o Titanic, tá certo? Infelizmente, pessoas morreram porque quem estava ali dentro, pouquíssimas pessoas estavam pensando em Deus, tá certo? Só o nosso irmão John Happen estava lá, um evangelista, morreu, afundou nas águas do Oceano Pacífico e Deus trouxe julgamento. E John Happ, isso é interessante, porque crente é um negócio diferente, tá certo?
John Rapp, no seu último suspiro, deu o seu colete para um cidadão que estava morrendo. E aquele cidadão se salvou e ele testemunhando, dizendo que eu sou o último sobrevivente evangelizado por John Rapp. Porque ele disse, já creu em Jesus? E ele disse, não, pois creia. E ele creu naquela hora. John Rapp afundou no oceano. É um julgamento da morte? É, mas John Rapp está salvo, porque creu. Então aqui esse grande terrível é quando o Senhor se levanta, o grande dia do Senhor, naquele dia Deus será exaltado, é quando Deus traz o seu juízo. Ele é exaltado. Você sabia dessa história de John Rapp? Procure lá no Titanic, tá certo? E o texto vai dizer assim: os ídolos serão de todos destruídos. Ora, Judá, o problema de Judá é que ele estava adorando ídolos, tinham tirado Deus de Israel do centro, Deus de Israel estava ali. Então, diz, no dia do Senhor, tem um fundo musical e nós vamos continuar, tá certo? Não tem problema não. Eu não posso desfazer dos vizinhos. Os ídolos, vou orar para que eles se convertam. Os ídolos serão de todo destruídos. Todo ídolo, todo poste ídolo em Judá, quando ele foi levado cativo, várias vezes isso aconteceu com Israel, tá certo? Então, os ídolos serão destruídos. E Judá passou por essa condição. Na volta de Cristo, quem estiver adorando o ídolo vai passar por uma situação bem difícil, tá certo? O dia é hoje de abandonar os ídolos, tá certo? Porque Judá, por isso é que a revelação, ela também é direcionada para um futuro, porque as pessoas continuam adorando o ídolo, continuam não querendo Deus, mas Judá teve o seu juízo naquele momento. Você entenda isso, tá certo? A profecia aponta para o futuro. Veja aqui o versículo 19. Isso é muito gracioso, como Deus revela algo ao profeta naquele contexto, né? 700 anos antes de Jesus nascer, e agora somado tudo dá 2000 e quase 700 e mais alguma coisa, tá certo? Versículo 19 diz assim: então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas e nos buracos da terra. Israel, seu contexto, da Judéia, existe grandes cavernas. Tem uma caverna lá que Davi escondeu o seu exército com 6.000 soldados. Pensa numa caverna grande. Então, o profeta usa o seu contexto para dizer. E era hábito de quando tinha dificuldade, quando tinha coisa, as pessoas se esconderem nas cavernas. Davi, aqui no caso da perseguição de Saul, se escondeu com seus 6.000 soldados, não queria brigar com Saul, era um momento de dificuldade, olhando nesse sentido, e ele se escondeu. Então então essa linguagem profética era uma linguagem usual do Velho Testamento, porque em momento de dificuldade as pessoas se refugiavam nas cavernas. Ezequias tentou se esconder, a caverna não tinha saído, se ferrou. Desculpa, certo? Oh, glória, meu Deus. Então, o profeta ele usa uma linguagem assim, usual, contextualizada, e ele vai falar desse momento de dificuldade que seria esconder-se nas cavernas. Estou citando esse exemplo daí. Ó, na vinda do Senhor, amado, o julgamento de Deus será um dia de muita dificuldade para os incrédulos, tá certo? Eu estou falando isso aqui para você porque o dia de crer em Jesus é hoje, tá certo? Judá sofreu, às vezes sofre ainda, e Judá passou pelo seu julgamento, pela sua dificuldade, teve que fugir, se esconder, levar cativo e tal. Mas a palavra aqui, quando diz, também está aplicada no futuro, tá certo? Osés escreveu o seguinte, capítulo 10, versículo 8, diz assim: e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e os outeiros caiam sobre nós. O desespero é tão grande que o profeta disse, olha, vamos preferir morrer. Caia sobre nós, os outeiros, as cavernas, os altos, os fortes, nos matem. É um dia terrível, o dia do julgamento do Senhor. E o versículo 19 vai continuar dizendo assim: ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Você já sabe que o profeta está vendo que Judá vai passar por uma dificuldade, e passou, mas isso aplica-se a hoje, os dias de hoje, porque Deus vai se levantar para julgar a terra, tá certo? Eu quero aqui fazer algum destaque de terror do Senhor. É terror para o incrédulo, meu irmão. O crente pode morrer de um desastre, de uma coisa, pode morrer pelo muçulmano
revoltado, comunista, safado, desgraçado, pode chegar e matar um crente se Deus permitir. Essa morte não nos atinge. A questão aqui é o dia do Senhor, que é julgamento para condenação eterna. Você precisa pensar nisso hoje, tá certo? Então, o terror do Senhor, esse terror é para os incrédulos. Vou dizer aqui bem rapidinho, porque por se crerem nesse momento aqui já estão arrebatados, tá certo? Esse é um detalhe que eu já expliquei anteriormente. Então, assim, a glória da sua majestade é a grandeza de Deus, a presença majestosa de Deus. Nesse dia dele, Deus se apresentará para a batalha e assim, esse dia é um dia de terror do Senhor para os incrédulos. É um dia da majestade da sua glória. Olha, quem crê consegue entender um pouco dessa glória de Deus hoje, viver nela, por ela, assim, com o coração grato e satisfeito, porque sabe que está reservado e guardado desse dia do Senhor que ele vai se levantar para julgar a terra. Vai vir um julgamento final. O versículo 19 vai terminar dizendo assim, de Isaías 2,19, vai terminar dizendo assim: levantará para espantar a terra, para julgar a terra, para trazer o terror mesmo. Ah, e Deus é terrorista? Não, ele é justo. Deus trará um julgamento sobre a terra. Quando assim, essa imagem de se levantar, eu fiquei aqui cogitando na minha cabeça, isso aqui é a minha cabeçona de cearense, tá certo? Como uma leoa que está deitada, descansando, e ela se levanta para ir atrás da presa, e ela vai, e ela pega, e ela punha a presa, e ela come a presa, e ela devora a presa. Isso é só assim a imaginação. Os exegetas aí chamam de conjectura, tá certo? Se coloca a sua ideia no texto, tá bom? Quando você ouvir alguém dizer assim, eu vou conjecturar, não se iluda com isso, não. Ele está botando a ideia dele dentro do texto, tá certo? Então eu botei a leoa aqui, se levantando aí. Deus se levantando. Essa imagem, mamada, ela denota assim a plenitude da presença de Deus que vai trazer um julgamento sobre a terra para julgar e punir mesmo. Deus vai se levantar para punir. Deus não está deitado dormindo, não, mas o profeta, ele assim, levantar para espantar a terra, para trazer punição sobre a terra. Essa ideia que o profeta, assim, eu imagino, está me passando, então, assim, como que alguém estivesse se levantando. Eu estou aqui sentado, quando se eu me levantasse, eu digo, eu vou lá fora, vou tomar uma decisão, o negócio vai ser assim, vai ser dessa. Deus vai fazer assim. Vai trazer um julgamento sobre a terra, tá certo? Olha, Judá e toda a região circunvizinha de Judá, que eu não vou citar aqui as cidades, eles passou por um momento de dificuldade, naquele momento em que Deus trouxe o julgamento sobre Judá, porque estava desviado dos caminhos de Deus. Então, toda a região circunvizinha, Israel que estava ali representado em Judá, que estava em Jerusalém, toda essa área, passaram por um julgamento pesado de Deus. Quando Deus se levantou para levar cativo, tá certo? Isso acontecerá no dia do julgamento de Deus. A humanidade que estiver viva vai passar por agrulhas, por dificuldade, que são terríveis. O dia de você se livrar desse julgamento é hoje, é crendo em Cristo. Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo, porque Joel falou sobre isso, Sofonias falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso, Isaías está falando sobre isso, e João teve a revelação em Apocalipse. Eu vou ler aqui para nós, porque a Bíblia ela vai se juntando, porque o dia do juízo de Deus vai se juntar. Entenda, catástrofe quando acontece é um juízo de Deus, irmão. Não tenha dúvida, não. Deus é ruim? É não. É o ser humano que é criado à imagem e semelhança dele e quer viver do jeito que quer e não se volta para Deus, igual Judá estava fazendo, tá certo? Deixa eu ler aqui Apocalipse para nós encerrar, tá certo? Apocalipse 6, 15, 17, 16, 17 diz assim: então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritarão às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e se e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, é Deus, e da ira do Cordeiro quem vem julgar, pois chegou a grande dia da ira
E quem poderá subsistir, sobreviver, aguentar? Tem umas traduções que vão dando. Quem poderá resistir esse dia? Ninguém, querido. O dia do julgamento é castigo de Deus. Entenda a aplicação. Judá foi castigo, estava no seu território, foi levado para a Babilônia, 400 anos. Eu vou dizer assim, na peia. E aqui é juízo final, meu querido. O dia de se converter é hoje, tá certo? É uma reflexão aqui da palavra, porque a palavra de Deus nos aponta para uma vida eterna, para uma salvação eterna. Judá, Deus tem um tratamento especial, no dia da vinda tem um tratamento especial, você já sabe disso. Mas estou trazendo essa palavra como reflexão, querido. Não fique aí olhando para o Lula que prometeu isso e aquilo, não. O comunismo está aí, socialismo fascista, marxista, comunista está aí, e ele só quer o mal. Deus quer o bem. Hoje é dia de se voltar para Jesus. Amém? Que você possa buscar entendimento em Deus. A Bíblia, ela já se cumpriu as coisas do Velho Testamento, e coisas que irão se cumprir. O dia do Senhor, ele vai vir sobre a face da terra. Sofonias diz que é um dia de escuridade, de treva, de densas nuvens. Esse julgamento de Deus, não espere por ele, não, que é o julgamento dos incrédulos, tá certo? Dos que não querem adorar a Deus exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo hoje. Deus te abençoe, te guarde, te conserve com fé em Cristo, porque o Senhor espera que nós estejamos assim até a nossa morte ou até a vida dele. Deus te abençoe. Amém. Deus trará um juízo sobre a terra.